O campo elétrico nada mais é do que uma ferramenta também, tá certo? Então, muito útil para a gente poder trabalhar e calcular essas forças aí eletromagnéticas. Então, 2.1.3, o campo elétrico. Bom, como a gente viu, né? Se a gente tiver várias cargas pontuais, Q1, Q2, blá blá blá, Qn, as distâncias R1, R2, Rn de uma certa Qzão, a força sobre esse Qzão é dada da seguinte maneira. Então, meu F ela é igual a F1 mais F2 mais blá 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 mais Fn. Tá certo? Que basicamente, pelo princípio da superposição, é igual a 1 sobre 4π ε0. E aí eu tenho aqui Q1, Qzão, sobre R1 ao quadrado, R1 versor, mais Q2, Qzão, sobre R2 ao quadrado, R2 versor, e assim por diante, tá certo? Então a ideia aqui, só para enfatizar, vamos colocar as cargas aqui, que tem o Q1, tem o Q2, tem o Qn, tem o meu Qzão aqui. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu R1, meu Rn, tudo vetorial. Meu R2 e assim por diante. Então a força que esse conjunto de cargas dá é basicamente esse aqui, uma soma vetorial desses, todas essas grandezas aqui. Aqui está o meu Qzão, aqui é um Q2. Como? Pode tirar o Qzão da equação? Posso colocar em evidência, que é basicamente isso que a gente faz para calcular o campo elétrico. Então, simplificando, já como você observou, isso aqui pode ser escrito como Qzão sobre 4π ε0, e aí fica Q1 R1 versor sobre R1 ao quadrado, mais Q2 R2 sobre R2 ao quadrado, mais Q3 R3 versor sobre R3 ao quadrado. Vou ter N, depois vai continuar aqui até o N. Que estou somando mais aqui, certo? 2, 3, vai embora. 1, 2, 3, N. Certo? Isso aqui é o que eu chamo de Qzão E. Certo? Onde o meu E aqui é o que a gente denomina de campo elétrico. Então, o meu E, basicamente, é igual a um E de R, né? Ele é igual a 1 sobre 4π ε0, somatória de I variando de 1 até N, de QI sobre RI ao quadrado, RI versor. Esse indivíduo é o que nós chamamos de campo elétrico. Tá certo? Sim. O senhor está usando o sinal de vetor no R quadrado, mas ele tem que ser magnitude. Então, por isso que eu uso o módulo geralmente. Então, entenda que existe o módulo do R ao quadrado, certo? Uma coisa ou outra, você tem toda a razão.
Então, entenda como se tivesse o módulo desse vetor aí ao quadrado. E aqui é vetor também, tá? Tudo vetor. Tá certo? Então, só para deixar claro aqui, ó, isso aqui é equivalente a isso aqui. Certo? Só para simplificar a minha notação. Então, esse aí é o nosso campo elétrico, tá certo? Então, esse E é basicamente o que a gente chama o campo elétrico das cargas fontes. Note que o E ele é uma função aqui da posição, tá certo? Ó, o E ele é uma função dessa posição. Pois esses vetores aqui, RI, como a gente viu lá atrás, eles dependem da localização da carga que a gente quer calcular, tá vendo? Ó? Esse R aqui nada mais é do que R menos R', tá certo? Que seriam os nossos RIs aqui. Então ele depende disso. Então só para deixar claro aqui, ó. Então, só para ficar bem claro, isso é importante, vamos supor aqui que tenha 3 cargas, ó, Q1, Q2, Q3. Eu quero calcular o campo nessa posição aqui, ó, P, tá certo? Essa posição aí, vou pôr meu sistema de coordenadas aqui, ó. Então eu quero calcular o campo nessa posição R, tá certo? Aí eu tenho aqui a minha distância R1, tenho aqui a minha distância R3, tenho aqui a minha distância R2, certo? Esses R's aqui que aparecem aqui, esses R's aqui, né? São basicamente esses em azul aqui, ó. Esse aqui é o meu R1. Esse aqui é o meu R2. E esse aqui é o meu R3, onde o R1 é igual àquele R1 menos R, não, R menos R', é o R menos R1, o R2 é igual ao R menos R2 e o R estilizado aqui 3 é igual a R menos R3, certo? Então você vê que existe uma dependência aqui, ó, desses entes aqui com o R, tá certo? Então, dado a posição das cargas Q1, Q2, Q3 para todas as cargas, eu quero calcular o campo agora numa posição R qualquer. Aí eu falo, ó, quero nessa posição aqui. Você vai lá, põe onde que dá o seu R e eu te dou então o campo elétrico. Visto que eu tenho o R1 fixo, o R2 fixo, o R3 fixo, todas as cargas, fontes bem determinadas no espaço. Certo? Então eu sou capaz... Ah, não, eu não quero aqui nesse ponto aqui, quero aqui. Sem problema nenhum. Agora o R1 está aqui, agora o seu R estilizado 1 é esse aqui, o R estilizado é esse aqui, o R estilizado é esse aqui, o meu R é esse R aqui, e aí essas grandezas aqui vão depender do R, o R1, R2, R3 estão fixos, e eu consigo calcular o campo elétrico nessa posição E. Tá certo? Então, o campo elétrico, basicamente, é uma quantidade vetorial aí, que varia de um ponto a outro, tá certo? E é determinada pela configuração aqui das cargas fontes. Então a ideia aqui é basicamente o seguinte, ó, suponha que eu tenho um conjunto de cargas. Ah, muito bem. Quanto vale a força sobre uma carga Qzão nessa posição aqui? Essa é a grande pergunta. Então o campo elétrico é o seguinte, não, calcule o campo elétrico nessa posição, multiplica pelo valor da carga que você colocar aqui e eu te dou a força.
certo? Então, o campo elétrico em todo o espaço, ele basicamente dá a resposta de qual é a força que você vai ter sobre uma carga qualquer que você colocar em qualquer região do espaço, certo? Então tem o campo elétrico em todo o espaço. Muito bem, se você colocar uma carga de 2 coulomb aqui, a força sobre essa carga vai ser 2 coulomb vezes o campo elétrico, certo? Basicamente é isso. O campo elétrico aonde? Na posição onde você colocou a carga. Note que o campo elétrico varia em toda a região do espaço. Não, eu quero colocar a carga aqui. Muito bem, quanto vale o campo elétrico nesse ponto? Ah, vale um vetor lá qualquer. Então, muito bem, então a força vai ser, qual é o valor da carga? Ah, 10 coulomb. 10 coulomb vezes o valor do campo elétrico naquele ponto. E ele é uma quantidade vetorial, porque ele também te dá a direção da força também. Então, dado a direção do campo elétrico, eu tenho a direção da força sobre aquela carga. A força, como você pode ver aqui, nessa expressão aqui, ela aponta na direção do campo elétrico, certo? Tem a mesma direção do campo elétrico. Então, basicamente, o E de R é a força por unidade de carga que seria exercida sobre uma carga de prova quesão que fosse colocada aqui no meu ponto P aqui. Tá certo? Perguntas?